Através desta gravação, eu quero, e com muito temor a Deus e absoluta honestidade, compartilhar a experiência que vivi ao ser levado ao inferno através de uma revelação em uma certa noite. Sentia que descia por um túnel escuro a uma velocidade impressionante. Fiquei apavorado. Eu não via nada. Era uma escuridão jamais vista. Uma porta foi aberta diante de mim e então, desesperado, eu me dirigi para ela para cruzar essa porta. Quando eu cruzei essa porta, eu fiquei pasmo. Então eu me vi caminhando dentro de uma cidade tomada pelo caos e pela escuridão. Parecia uma grande cidade que tinha sido arrasada por milhões de bombas atômicas. Mas ali tinha vida. Ali tinha vida. Mergulhada em densas trevas que dificultava a visão, era quase impossível ver além de 10 metros em qualquer direção. Mas a cidade era enorme. Eu tinha ciência disso. À medida que eu ia caminhando sem rumo, comecei a ver mais figuras estranhas que perambulavam em meio às trevas, às ruínas, às fumaças. E então eu pude ouvir ruídos que me faziam sentir frio na espinha. Eu estava consciente de que estava no inferno. Sabia disso com toda a convicção, com todas as letras. Não sabia onde ia dar tudo aquilo, mas sabia que estava lá. Esse era o lugar. Fui abordado por um bando de animais com formas tão estranhas, jamais vistas. Escorpiões com corpo de aranhas, cabeças humanas, coisas assim que você não tem ideia, imaginando racionalmente assim, se você não estiver vendo isso. E eles lançavam palavras de blasfêmias, maldições, que poderia deixar qualquer pessoa em estado de absoluto transtorno mental. E à medida que eles se agitavam e se mexiam, eu notei que os seus formatos mudavam. À medida que eles iam se movimentando, também aqueles formatos tétricos iam mudando. E as suas formas se faziam cada vez assim mais agressivas, dando-me a impressão de que iriam me atacar e queriam me devorar a qualquer momento. Eu nunca senti tanto pavor e medo. Eu não sei nem como explicar isso. É inacreditável. Não há palavras para descrever as reações terríveis que eu sentia dentro de mim, que passavam pelo meu corpo. Eu procurei não ficar parado. Eu seguia tentando uma direção, tentando livrar-me daquele cerco macabro. Mas eu não sabia exatamente para onde ir. Havia muito barulho. Só que de repente, eu comecei a escutar como que pessoas falando. Eram vozes de pessoas. Pensei comigo, são pessoas, são pessoas. Seguindo o instinto de preservação e ouvindo o que me parecia ser pessoas normais, conversando, eu fui andando o mais rápido que podia. E foi então que algo me aconteceu. Não sei como, não sei de onde, apenas senti como que se pernas enormes me deram uma rasteira tão violenta e eu caí de boca no chão. Não consegui mexer uma parte sequer do meu corpo. Eu estava totalmente paralisado, incapacitado até mesmo de virar o rosto para um lado ou para o outro. Só que eu também não sei como explicar, me deu a impressão que eu tinha literalmente, eu tinha um olho na nuca, porque na posição em que eu me encontrava, de cara no chão e imobilizado, eu podia ver tudo que se passava sobre mim. E veja bem, a minha boca estava como presa, colada no chão. Mas eu via
o que se passava sobre mim. Nesse momento foi que eu vi um ser que desceu de entre aquelas nuvens negras, como se estivesse voando em posição horizontal, e pairou-se exatamente a 1 metro sobre o meu corpo, de forma horizontalmente. Sua cabeça estava a 1 metro sobre a minha cabeça, e todo o seu corpo estava a 1 metro sobre o meu corpo. E uma capa negra enorme caía de ambos os lados do seu corpo e me envolvia o meu corpo. E então eu vi quando ele desceu a sua mão direita em direção à minha cabeça. E eu pude entender perfeitamente o que ele pretendia. Eu sabia que ele tensionava arrancar a pele do meu rosto com aquelas unhas enormes que pareciam de puro aço. A fisionomia era uma mistura de homem, cachorro e cobra. Você olhava a fisionomia desse ser, você não sabia se era uma pessoa, um cachorro ou uma cobra, porque eram os 3 em 1. É impressionante, não tem como às vezes entender assim falando. Tinham presas assim enormes, aquelas presas super afiadas. E quando me dei conta do que ele pretendia fazer, eu tentei gritar pedindo ajuda a Deus, a Jesus, mas a minha língua estava travada. Parecia ser maior do que a minha própria boca, e eu não podia pronunciar uma palavra sequer. A minha língua parecia de borracha e estava tão inchada que a impressão que eu tinha é que a minha língua ia arrebentar a minha própria boca. Sem condições de falar, eu comecei a clamar na minha mente. Mas não era um clamar qualquer. Era desespero, era desesperador. Meu corpo estremecia à medida que eu, na minha mente, ia clamando, na minha alma, no meu ser. E então, depois de um longo tempo e de uma aflição enorme, eu vi aquela figura do inferno ser puxada assim para cima, como se estivesse sendo sugada por um aspirador. A violência com que foi arrancado de sobre o meu corpo é só vendo mesmo para entender. Aí o meu corpo foi solto, pude mexer-me novamente, mas mesmo assim eu me sentia desfalecido, cansado, muito abatido. E ao levantar, então voltei a ouvir aquelas vozes e comecei novamente a caminhar no que eu acreditava ser a direção certa, ou melhor, a única, opção. Agora, eu quero que você preste muita atenção. Eu disse que eu tinha certeza que eu estava no inferno, mas eu tinha muito mais que essa certeza. Eu sabia que estava no inferno e que não tinha como sair dali. Essa era a maior aflição que eu sentia. Saber que não podia sair daquele lugar. Tantas coisas passaram pela minha mente. Eu estava tão lúcido quanto você agora que está me ouvindo. Era eu mesmo quem estava ali. Aquilo não era um sonho. Aquilo não era um pesadelo. Aquilo era uma realidade incrível. Eu estava acordado ali dentro daquele mundo tenebroso, pleno em minhas faculdades mentais. Eu sentia medo, eu sentia pavor, eu ouvia tudo, eu via tudo. Eu podia analisar coisa por coisa. Eu tinha plena consciência de que somente Jesus poderia mudar aquele meu destino. Eu sabia disso. Eu não pensei em esposa ali, não pensei em filhos. Eu não pensei em nada desse mundo. Eu estava ali, aquele era o meu mundo. Era a vida que eu estava vivendo nesse momento. Mas a consciência de um Deus
que poderia ser a única possibilidade de sair daquilo ali, era muito nítida, era muito clara. Eu sabia, tinha certeza que só Jesus poderia me tirar daquele lugar, porque ali só existia uma porta para entrar, mas não para sair. O que pode uma pessoa fazer por si mesma num lugar assim? Nada. Ninguém pode livrar-se a si mesmo do inferno. Uma vez ali, ali para sempre. Eu sentia pavor infernal só em pensar que teria que ficar ali para sempre. Ali, no inferno, sem Deus, sem esperança. Sabe, eu cheguei a acreditar que eu havia morrido e que esse era o meu destino eterno, que não tinha ido para o céu. E só de pensar nessa possibilidade, eu sentia arrepios que pareciam triturar o meu coração. E eu fui caminhando, ouvindo vozes, ruídos. Então, de repente, comecei a ouvir o que parecia ser choro e gemidos. Gemidos tão intensos, tão profundos, que partiam a alma. Era como um punhal que entrava lá no coração. E foi então que eu vi, a uns 10 metros diante de mim, uma pessoa nua, toda amarrada com correntes, e ia passando assim, puxando o que parecia ser enormes bolas de ferro, ia caminhando assim arquejante em direção a um grande abismo. Eu pude perceber assim que no nível inferior ao que eu me encontrava, descortinava um imenso e profundo abismo, de onde se podia ouvir gritos, gemidos, clamores, que dali subiam juntamente com nuvens de fumaça, enxofre. Imagina que cenário, que coisa. Então eu vi aquela pessoa com aquele corpo ferido, arcado, todo acorrentado, caindo naquele abismo. Essa pessoa não me era uma pessoa desconhecida, e eu acho que o Senhor me permitiu ver isso para que tornasse essa visão ainda muito mais impactante, muito mais real até mesmo para mim. Por incrível que pareça, naquela mesma hora, essa pessoa que eu estava vendo morria num acidente em uma cidade próxima. Essa pessoa estava desviada, envolvida com tantos atos abomináveis aos olhos de Deus, e mesmo sendo advertida por tantas vezes, diversas vezes, não quis dar crédito. E o fim veio, e eu com tristeza pude vê-la chegando lá e sendo atirada no poço do abismo de eterna aflição. E agora, tomando uma outra direção, que eu também nem sabia para onde era, porque a coisa era de uma treva imensa, era uma escuridão, era uma coisa apavorante. Mas eu podia agora ver casarões velhos, destruídos. Em meio a esse terrível desespero e clamando sem parar pelo socorro de Deus, de repente, do meio daquele céu tenebroso, escuro, daquelas nuvens negras, aquela fumaça, desceu um facho de luz sobre mim. E ao envolver-me, eu me despertei em completo estado de choque. Era quase 5 horas da madrugada.